Bom, gente, vamos lá? Começando então mais uma etapa nossa, agora regência e crase. Vamos trabalhar regência e crase. E começando com o conteúdo de regência, sintaxe de regência nominal e verbal. Vamos começar com a regência nominal. A regência é a parte da gramática que trata da relação entre verbos ou nomes e seus complementos. No assunto regência, que é um assunto meio xaropão, você vai ter que observar claramente a necessidade ou não do emprego da preposição, do uso de preposição em determinadas frases. São circunstâncias daquela como assistir o jogo, errado, assistir ao jogo. Estamos aptos de fazer tudo, errado, estamos aptos a fazer tudo, para fazer tudo. Então você vai identificar nessas construções a necessidade ou não de se empregar preposição e de se essa preposição, nesse caso aí, ela está sendo empregada corretamente. Às vezes a pessoa utiliza uma preposição equivocada, simpatia com ela. Não é simpatia com, é simpatia por. Então você tem que observar se a preposição está adequada e se o termo realmente exige ou não preposição. Vamos lá, quando a gente fala em regência nominal, está aí na apostila de vocês, página 71. Na página 71, regência, você tem aí. Sintaxe de regência nominal e verbal trata do mecanismo que regula as ligações entre um verbo ou nome e os seus complementos, ou seja, aquela necessidade ou não da preposição. Então vamos começar a pontuar algumas coisas rapidamente aqui em relação à regência, tá? Para deixar uma coisa bem clara. Olha só. Quando a gente fala em regência, então, regência, primeira coisa, você tem que se lembrar do nome regência. É importante que você associe a exigência. Tá. Então, quando você fala regência, exigência. Reger é mandar, coordenar, exigir e pronto. Tá, mas exigência de quê? De preposição. Então, você vai estudar no assunto regência aqueles termos, aquelas palavras e tal, que exigem preposição. Então, o assunto regência é exigência. O verbo tal rege a preposição tal. Ou seja, o verbo tal exige a preposição tal. O verbo simpatizar rege a preposição com. Ou seja, ele exige a preposição com. Então, no assunto regência, você vai observar a exigência ou não da preposição. Ok. Então, quando a gente fala regência, lembra exigência, exigência de verbos e nomes. Na regência nominal, você percebe aí um quadro que eu coloquei rapidamente com as principais expressões, aquelas que têm sido mais comuns em provas. Então você tem a regência de alguns nomes. Quais são os nomes que regem preposição? Asa, advérbio, substantivo, adjetivo. Asa, advérbio, substantivo e adjetivo são os nomes que podem exigir preposição. Aí veja esse quadrinho aí. Acessível, a. Acostumado, a ou com. Afável com, para com, aflito com, por e assim por diante. Então você percebe que existem vários nomes e que você realmente vai utilizar no dia a dia e perceber se exige ou não preposição. Tem alguns casos aí, antipatia, apto, atencioso, tem alguns casos até interessantes, compatível, mas outros que muitas vezes surpreendem, né? Imagine aí na segunda coluna, você tem, por exemplo, na letra S, situado, cito, residente, morador. Eu coloquei em ordem alfabética para facilitar. Situado, cito, residente, morador. Nesses termos aí, as pessoas estão acostumadas a utilizar, por exemplo, a preposição a. E é raro a preposição a aparecer nesses contextos, porque a preposição oficial dessa história aí é a preposição em, ou então entre. Por exemplo, nos textos de procurações, de textos jurídicos, contratos, né? O imóvel situado à rua tal, ou então cito a rua, aí o cara bota um a ainda com acento que não tem nada a ver. É situado na rua. Fulano de tal, residente domiciliado na rua tal. Você reside em, você mora em. Então eu me recordo que eu já me dirigi uma vez a um cartório para ver uma certidão, uma coisa. O cara, olha, isso aqui, vê se está certo. No programa lá, a moça digitando os dados, até quando virou, eu fiz, não, é situado na rua. Ela, não, é só essa parte em azul aqui, isso aqui é do programa mesmo. No cartório, esse aqui é do programa, não pode mexer não, é só isso aqui, vê se está certo o dado. Eu digo, a regência está errada. O programa trouxe do cartório lá, a certidão vai estar errada na regência, né? O imóvel situado à rua era a do programa, ele lá tem que só preencher o nome da rua, né? O programa, eu digo, tá, fazer o quê, né? Tá certo, né? Paciência. Vamos lá. Aí estava aí. Preferível a, nesse caso situado. Marcelo, mas em momento algum você pode ter situado a? Pode.
desde que não seja endereço fixo ou específico. Se você for uma distância ou um tempo aproximado, situado a 20 minutos da cidade, aí pode. Não é um endereço preciso, é um tempo ou uma distância estimada. Situado a 200 metros de distância, situado a 10 minutos do centro da cidade, tempo ou distância aproximada, você ainda pode colocar um A para situado. Mas a expressão situado, morador, residente, com domicílio preciso, é em realmente, tá? Vamos lá, mais abaixo um pouquinho, vereador, deputado e senador. Aí você tem os chamados cargos legislativos. Os cargos legislativos que você está observando aí, vereador, deputado e senador, são interessantes, porque as pessoas geralmente colocam aí de. E essas expressões, essas palavras, elas não exigem a preposição de, elas exigem a preposição por, porque são mandatos parlamentares, mandatos de representatividade. Então eu não sou vereador do Recife ou de Recife, vereador de Olinda, de Jaboatão, não pode, é vereador por Olinda, por Jaboatão, pelo Recife. O senador pela Bahia, né, deputado pelo Distrito Federal, qualquer coisa assim, né? Por exemplo, senador pelo Acre, deputado por São Paulo, pela Bahia, pelo Rio de Janeiro, pela. Então, cuidado com essa regência aí, tá? Os cargos legislativos, eles aceitam aí por, pela. Ok, versado em e assim por diante. Joia, regência verbal. Se na regência nominal existem nomes que exigem preposições de forma fixa, na regência verbal você agora vai estudar os verbos que exigem preposição. Então, quais são os verbos que exigem preposição? Aqueles verbos que podem mudar de regência, mudar a preposição. É claro que existem alguns verbos de regência fixa. Por exemplo, o verbo namorar é sempre transitivo direto. Ou seja, não exige preposição alguma. Você namora alguém, você não namora com alguém. Tu tá namorando com ele, é? Tu tá namorando com ela, é? Essa mania do com para namorar é vício de linguagem, né? Vocês estão namorando, a pergunta é essa. Fulano namora Cicrana, e assim por diante, certo? Então, Pedro namora Fabiola. Tá na moda agora Fabiola, né? Impressionante, tudo agora é essa tal de Fabiola. Tá por fora. É uma história que apareceu aí, um vídeo que surgiu na internet de uma mulher que parece que é manicure e dizia que ia fazer unha da cliente, aí ia sair com o melhor amigo do esposo para motel. Aí o esposo pegou, filmou tudo. Foi uma maior baixaria. A internet agora, tudo agora é tal de Fabiola. Ah, é agora. Disse que vai fazer unha. Aí pronto. Aí o pessoal tá tirando onda aí à vontade. Tá fazendo meme à vontade aí, né? Impressionante. Bom, vamos lá. Então, dentro dessa perspectiva, você observa, o que eu já recebi de WhatsApp, de alguns povo aí, né? Meme de tudo. E assim, tem um até de ambiguidade, duplo sentido, o pessoal abrindo. O que é que você faz para ter umas unhas? Perguntou a Fabiola. O que é que você faz para ter as unhas tão bonitas? Caramba, a resposta... Eu vou fazer um gesto tranquilo para dar a entender que é o que ela queria dizer, mas não é, né? Eu pinto todo dia, só que não tinha o eu, né? É absurdo, imagina. Não, eu pinto todo dia. Ah, tá certo aqui, normal, cuido das unhas, né? Que absurdo, imagina. Né? E tantas outras coisas. Quer mulher para casar? Se você perceber em algum momento que a mulher rói unha, essa é a mulher certa para casar. Você quer? Cada coisa. Povo. Aí começa. Vamos lá, regência. Então veja só. Quando você observa João namora Fernanda, vamos tirar a Fabíola da jogada, vamos voltar para Fernanda, né? João namora Fernanda, então ele não namora com Fernanda, ele namora Fernanda, por exemplo. Namorar alguém, o verbo namorar é direto e assim por diante. Vamos conhecer aí alguns verbos que variam de regência, né? Algumas regências importantes. Vamos lá, regência verbal, então. Vamos fazer um resumo esquemático da regência verbal para facilitar a vida de vocês aí. Olha só. Na regência nominal, a gente já viu, é um quadro de expressões, basicamente isso, não muda nada. Na regência verbal, é muito importante que você drible um pouco essa história que a gramática traz de ficar decorando o verbo, assim, no sentido de socorrer, dar assistência, transitivo direto, exemplo, aí fica decorando modelo, isso é muito esquisito, muito chato. Claro que você tem que memorizar algumas coisas. Agora, na regência, o mais importante é você focar naquelas palavras que exigem preposição. Se elas exigem preposição, tranquilo, você tem que saber qual é a preposição que exige, o restante não. Por exemplo, sai por exclusão. Vamos lá. Resumo esquemático simples. Vamos falar então do verbo assistir. Como é que eu deveria, estudar então
o chamado verbo assistir, do ponto de vista bem resumido. O verbo assistir tem 4 regências, tem 4 situações, e você tem que conhecer a base dessas 4. Por exemplo, se o verbo assistir for usado como sinônimo de ver, ele exige a preposição a, mas não aceita o pronome lhe como complemento. Como assim? Veja o exemplo aí. No sentido de ver observar. Paulo assistiu ao filme na TV ou assistiu a um filme na TV? E não assistiu o filme, assistiu o jogo, como as pessoas falam. Só que na sua prova, ele vai colocar lá, assistiu o jogo. Você que tem que perceber que o A está ausente, que está faltando alguma coisa. Eles não vão dar dica nenhuma, vão colocar a frase pronta lá, se colar, colou. Assim, o presidente assistiu à reunião, ele bota o A, mas esse A deveria estar com acento grave, indicativo de crase. Porque você assiste A, aí ele tira. Você que tem que, na leitura da frase, perceber, não, mas não é assistir A, então ocorre crase aqui. Você que tem que perceber isso, tá? Então, o verbo ver, sinônimo de... o verbo assistir, sinônimo de ver, exige A e não aceita ler. Os verbos que não aceitam ler, eles aceitam a ele, a ela, como forma de complemento, tá? O verbo assistir pode ser usado também como sinônimo de ajudar. Se for usado como sinônimo de ajudar, não pede nada de preposição, ele é direto, não aceita preposição alguma. Se for sinônimo de caber, pertencer, vou colocar pertencer que fica mais didático, vamos dizer assim. Se for no sentido de pertencer, olha só, verbo assistir, sinônimo de pertencer, exige a e aceita o lhe. Aqui, ó, a enfermeira assistiu o doente, ajudou o doente. Tá, ele assistiu o paciente, tá ajudando, nenhum problema. O paciente, uma pessoa. No caso do sinônimo de pertencer, se eu disser assim, é um direito que assiste ao trabalhador. É um direito que lhe assiste. Então você tem aqui o verbo assistir, o sinônimo de pertencer. Tá. Assistir como sinônimo de morar. Olha só. Assistir como sinônimo de morar, apesar de ser verbo intransitivo, ele exige o em. Apesar de ser verbo intransitivo, ele exige o em. Então, olha só, esse é o resumo do verbo assistir. Então, são 4 situações, de forma resumida, que você pode trabalhar. Lembrando, você tem que focar naqueles casos que exigem a preposição e saber qual é a preposição que ele exige. Porque lendo a frase, se eu disser Paulo assiste em Recife. Que frase estranha, assiste em Recife se você diz assiste em Recife, ela está sendo usada com o sentido de morar. Assistir, sinônimo de morar, exige a preposição em. É intransitivo, mas mesmo assim exige o em. Tá, segundo esquema, segundo verbo aí, segunda anotação. Os verbos aspirar e visar. Esses dois, você certamente consegue colocar no mesmo grupo. Aspirar e visar consegue. De forma resumida, você consegue fazer isso aqui. Se forem sinônimos de almejar, aspirar e visar, sinônimo de almejar, exigem a e não aceita lhe. Não aceitam lhe. Se não aceitam lhe, só vão aceitar a ele, a ela. Marcelo, não entendi não. Olha o que a apostila de vocês traz aí. Verbo aspirar, que é o verbo 2. No sentido de respirar, sorver, inspirar, é VTD, é transitivo direto. Exemplo. Nós aspiramos o perfume ou um perfume. Embaixo. No sentido de almejar, pretender, é transitivo indireto e exige a preposição a. Pedro aspirava ao cargo de chefia ou aspirava a um cargo de chefia. Aí nesse quadrinho eu coloco, não admite a preposição lhe, ou o pronome lhe, no caso, né? Não admite o pronome lhe. Exposto, aspiro-lhe. O que foi que nós aprendemos sobre o pronome lhe? Eu só uso lhe quando o verbo exigir a e se referir à pessoa. Obedeço ao diretor. O diretor é a pessoa, você obedece a. Então, se o verbo exige a e se refere à pessoa, você pode usar lhe. Obedeço-lhe. Obedeço ao diretor. Obedeço-lhe. Mas se você assisto ao jogo, jogo não é pessoa, é coisa. Então, não posso dizer assisto-lhe. Não pode.
Ou então aspiro-lhe, não pode. Aspiro a ele, assisto ao jogo e assim por diante. Certo? Ok? Marcelo, mas tem visar, mirar, dar o visto. Olha só, como é que você faz? Gente, aspirar e visar são verbos praticamente primos. Tá, e o que é que eu vou fazer de aspirar e visar? Simples assim. Como são regências muito parecidas, esses dois casos, se forem usados como sinônimo de almejar, querer, exigem a. Então, aspirar, se for usado como almejar, exige a. E os outros casos, não exigem nada de preposição. Então, você tem aspirei o perfume, aspirava o cargo. O cara, aspirei o perfume é uma coisa, aspirava o cargo é a mesma coisa, é totalmente diferente. Quando eu digo aspiro o perfume, não é aspirar, sorver, cheirar, inspirar. Então, o que você tem que saber é isso aqui, ó. Aspirar ou visar. Se forem usados como sinônimo de almejar, tem que ter preposição a. Tem que ter. Ou então, a ele, a ela. E o verbo visar? Marcelo, vê. Se o verbo visar não pode ser usado como sinônimo de dar o visto? Pode. Está no resumo? Não. Então, não pede preposição. O verbo visar não pode ser usado como sinônimo de carimbar, né? Pode. Está no resumo? Não. Então não pede preposição. É direto. O verbo visar não pode ser usado como sinônimo de dar o visto, né? Pode. Está no resumo? Não. Então é direto. Ou seja, você só coloca no resumo o que é importante. Quando é que existe preposição? E qual é a preposição que ele exige? Pronto. Tá, então quer dizer que se não tiver aqui qualquer outro sentido de aspirar e de visar, aí eu já sei que não tem preposição, né? Exatamente. É o emprego direto. Aí você ganha tempo, em vez de decorar toda essa pancada de coisa aí. Aí você resume, você esquematiza. Você transforma dois verbos em um e no mesmo sentido. Só tem preposição se for assim, o restante não tem. Pronto. Aí você simplifica, para não ficar com muita informação e tal. Vamos lá. Verbo chamar. Esse verbo eu nem coloco no resumo, porque ele é casa de Noca, casa de mãe Joana, né? O que você colocar para ele está certo. Com preposição, sem preposição, com a, com de, sem a, sem de, com os dois, sem os dois. Impressionante. O presidente chamou a imprensa. Mas se você disser chamou pela imprensa, também pode. Com ou sem preposição. O técnico chamou mais 2 jogadores, certo? Ou então ele chamou por mais 2 jogadores. Quem usa muito o chamar por é o pessoal do norte do Brasil. Maranhão, Piauí, Amazonas também, ali por ali. O pessoal está lá em cima, o pessoal está falando. Eu chamei por ele, eu chamei por ela. Eles usam muito, é comum. Vamos lá, no sentido de apelidar, cognominar, aí é uma festa, né? Com a, com o de, sem o a, sem o de, com os dois, sem os dois, com um, com dois. Olha só, eu posso dizer, chamei Ricardo preguiçoso. Eu posso dizer, chamei a Ricardo de preguiçoso. Chamei Ricardo de preguiçoso. É uma festa. O que colocar aí está valendo. Então o verbo chamar é fácil porque assim, aquele verbo casa de mãe Joana, que aparecer, tá bom. Vamos fazer o resuminho de proceder? Vamos lá. Bom, como seria o resumo esquemático do verbo proceder? O que você tem que se ligar para estudar mais rápido o verbo proceder? Gente, proceder. Se for iniciar, ele exige a. Exige. Iniciar, executar, exige a. Então, o juiz procedeu ao julgamento. Ao julgamento. Na sua prova ele bota, o juiz procedeu o julgamento. Se colar, colou. Ele vai tirar esse a. Ou então ele coloca um a sem crase. Se colar, colou. O juiz procedeu à investigação. Procedeu à investigação. Procedeu à investigação, é a palavra feminina, então acento obrigatório. Tá? Proceder, se for iniciar ou executar, preposição a. Tá aqui. Tá. O verbo proceder, ele é intransitivo em 2 casos. Se for usado como originar-se, ou seja, vir de algum lugar, aí ele vai exigir a preposição de. Ou então quando ele for sinônimo de ter fundamento. Aí não pede nada. Pronto. Esquematicamente, o verbo proceder é esse aí. Esquematicamente. Se ele for sinônimo de iniciar, pede a. Procedeu ao julgamento, procedeu ao inquérito, procedeu à avaliação, acento grave. Ele vai ser verbo intransitivo em 2 casos. Se ele for sinônimo de originar-se, a carta procede do Japão, ela vem do Japão, ela se originou de lá.
Aí é intransitivo, mas pede o de. Ou então se for sinônimo de ter fundamento. Sua acusação não procede. Esse argumento não procede. Ou seja, não tem fundamento. Ponto. Não tem preposição nenhuma. Tá? Então esta aí é a síntese do verbo proceder. É nesse caso que você percebe aí o verbo proceder dentro dessa dinâmica aí, né, de regência. Joia? Tranquilos? Vamos lá. Então, como regência são sequências de esquemas, né, de resuminhos de cada verbo, então a gente já vai se prevenindo aí. Bom, verbo esquecer e verbo lembrar é o próximo, né? Esquecer e lembrar. Vamos lá. Esquecer e lembrar. Bom, esquematicamente seria isso aqui. Lembrando que este si é só um pronome de conjugação. Ele funciona como mi, ti, si, mas nos vos. Marcelo, como é que funciona esse esqueminha aí? Não entendi não. Os verbos esquecer e lembrar, nesse caso aí, tanto o verbo esquecer como o verbo lembrar, você só está autorizado a utilizar a preposição de se o pronome aparecer. Então, por exemplo, esqueci tudo, certo? Esqueci-me de tudo. O pronome apareceu, autoriza o emprego da preposição. A preposição só pode aparecer se houver pronome. Só. Ela só aparece se houver pronome. Tá, então toda vez que houver pronome tem preposição, né? Não, eu falei o contrário. A preposição só aparece se o pronome aparecer. Tá, mas assim, veja os exemplos que vocês têm aí. Olha só. Mariana esqueceu tudo, não é isso? Mariana esqueceu tudo. Mariana lembrou tudo. Aí qual é que as pessoas geralmente erram? Rapaz, lembrei de tudo. Quase tudo, né? A regência foi para o espaço, né? Lembrei de tudo. O cara está usando a preposição sem o pronome aparecer. Não pode. Lembrou de mim. Lembra de mim. Lembra dela. Não pode. A regência não permite. Você se lembra dele. Você se lembra de mim. Tem que ter um pronome aí para poder a preposição de aparecer. A preposição de só aparece se o verbo for pronominal. Veja embaixo. Mariana se esqueceu de tudo. Mariana se lembrou de tudo. Percebeu? Se esqueceu, se lembrou. Então você tem essa mesma classificação aí, tá? Se esqueceu e se lembrou. Tá. Quais são os casos pegadinha quando aparecem provas aí? Um caso bem específico, um exemplo, em que você tem pronome e mesmo assim a preposição não aparece. Olha só, você disser assim, ela me lembrou sua mãe. Veja. Quando ele diz, ela me lembrou sua mãe, ela me fez lembrar sua mãe. Ela me fez lembrar sua mãe. Olha a diferença aqui. Lembrou é um verbo na terceira pessoa. E esse me é um pronome de primeira pessoa. Quando acontecer essa diferença de pessoas, quando ocorrer essa diferença de pessoa aí, então você percebe que mesmo o pronome aparecendo, a preposição não aparece. Ela me lembrou sua mãe, ela me fez lembrar sua mãe. Porque as pessoas pensam, eu já sei. Toda vez que tiver pronome tem preposição, né? Não. Tem que checar se é tudo igual. Aqui são pessoas diferentes. Então aqui é fazer lembrar. É este verbo lembrar aqui, tá? Está sendo usado como sinônimo de fazer lembrar. Se eu disser assim, ó, por exemplo, esqueceu-me o ocorrido. Olha
Olha só. Perceba. Aqui, você já está usando esse verbo esquecer, como, lembrando de cair no esquecimento. São casos particulares que invalidam aquela observação equivocada que as pessoas dizem assim, toda vez que tiver pronome, aí exige a preposição, né? Não. Eu estou colocando 2 exemplos aqui de verbos com pronome que não tem preposição nenhuma. Pelo contrário, se colocar preposição fica errado. Então, a pegadinha mais nova dos verbos esquecer e lembrar é essa aí. Esse negócio de esquecer de, está bem batido já, e ainda há pessoas que se equivocam, né? Esqueci de tudo, esqueceu de mim. Esqueceram de mim o filme, ó. Esqueceram de mim. Errada. Esqueceram-se de mim. Então, esqueceram-me. Aí tudo bem. Esqueceram-me, nenhum problema. Tá? Cuidado aí, tá? Vamos em frente. Oi. Aí, no caso, a frase, lembre de pegar o dinheiro, está errada. Sim. Dizer lembre-se. Lembre de pegar o dinheiro. Errada a frase. Dizer lembre-se. Sim. Lembre-se de. Não pode ser lembre de pegar o dinheiro. Não. Quiser ser lembre pegar o dinheiro? Não. Lembre-se de. Fica, a frase fica completa. Nesse tipo de construção, sim. Com a partícula se, direitinho. Lembre-se de pegar o dinheiro. O pessoal lá do norte também, do Maranhão para frente, lá até o Amazonas, eles também falam, eu preciso de tomar banho. Eu preciso de ganhar dinheiro. Eu preciso de estudar. Eles falam com o de mesmo, aquela regência bem cartesiana. É bem comum. Vamos lá. 7. Verbo agradar. Esses verbos de dupla regência é super light. Você sempre decora uma só, que a outra é por exclusão, né? Então, verbos de dupla regência é super tranquilo mesmo. Vamos lá.